E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Nós vamos estarmos lendo este versículo da campanha, mas eu tenho uma outra passagem que está no livro de Esther, capítulo 6, versículo de número 6. Abra comigo. O tema da mensagem de hoje é: o tempo de Deus te exaltar está chegando, e os sete privilégios dos justos. Amém? Esther capítulo 6, eu espero você encontrar. Está um pouco atrás, antes do livro de Jó. Se você voltar ao contrário para ficar mais fácil, você vai ver Salmo, Jó e depois Esther. E nós vamos estarmos lendo versículo de número 6, capítulo 6, versículo 6, apenas este versículo. Todos encontraram? Eu vou esperar. Se você encontrou, diga amém. Tem alguém que não encontrou ainda? Se não encontrou, você vai falar assim: Escola Bíblica Dominical. Eu espero você encontrar, porque vai começar domingo que vem, próximo domingo agora. Nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical aqui a partir das 9 horas, né? Quero aproveitar, eu sei que já foi dado, vai dar os avisos aqui, mas eu quero convidar você para não faltar. Eu gostaria de ver, eu vou tentar lembrar isso aqui, o rosto de cada um de vocês hoje, e eu gostaria que vocês estivessem comigo aqui domingo às 9 horas da manhã, para junto nós participar de um culto abençoado, um café da manhã, e junto podermos adorar o Senhor, amém? Todos encontraram agora? Diz assim o versículo de número 6: Quando Amã entrou, perguntou-lhe o rei: o que se fará o homem a quem o rei se agradar honrar? Ora, Amã disse consigo mesmo: a quem se agradar o rei honrar mais do que a mim. Vou ler de novo para que você possa entender. Quando Amã entrou, perguntou-lhe o rei: o que se fará o homem a quem o rei se agradar honrar? Ora, Amã disse consigo mesmo: a quem se agradar o rei honrar mais do que a mim. Amém? Já foi feita a oração nesta noite. Eu creio que o Senhor estará nos usando conforme a sua vontade, o seu querer, e da mesma forma estará falando também no seu coração, conforme a palavra do Senhor. Amém? Amados, o tema da mensagem, né, que está conosco aqui, foi colocado, sobre exaltação. Está um versículo bem conhecido que está lá em 1 Samuel 2,8, que é a história de Ana, uma mulher que encontrou graça diante do Senhor, e tem nos falado sobre o exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes. Está aqui a história em que nós falamos na abertura desta campanha, na primeira quinta-feira. Falamos sobre Ana, uma mulher que buscou ao Senhor, e mediante alguns erros na vida que aconteceram ali, mediante as pessoas que entenderam ou pensaram que Ana estaria agindo errado, mediante ela estar buscando ao Senhor, interpretou totalmente ao contrário. E ao final nós entendemos ali que Ana encontrou graça diante do Senhor, mediante a sua humildade, mediante a sua confiança, mediante aquele motivo que ela encontrou de buscar ao Senhor, e entender que buscando o Senhor ela seria exaltada, e ela encontrou isso no Senhor, na qual o Senhor lhe deu um filho, que ela apresentou a Deus. Uma mulher que não podia ter filho, uma mulher que não tinha de maneira alguma como alcançar isso por si própria, porque ela era estéril. Mas o que acontece? Deus a honra, a exalta, e ela alcança misericórdia diante do Senhor, alcança graça diante do Senhor, e ali ela é agraciada por Deus, e ela é exaltada perante os seus inimigos, e perante aqueles que entenderam, que achavam que não era capaz ela encontrar a sua bênção. E quando nós vemos esta história, a história de um homem que passou talvez por uma situação que nenhum de nós gostaríamos de passar. Nós vemos a história aqui de Mordecai, e de um homem que aos olhos da humanidade, daqueles que conhecia, um homem mau, que tentou tirar talvez esta alegria, este prazer que este homem tinha e que buscava ao Senhor. Um homem chamado Amã. Se nós olharmos a história, nós vamos ver que Amã
ele foi usado por Satanás para prejudicar um povo, uma nação, e um homem que, ao entendimento dele, tinha que ser morto, tinha que ser enforcado. Era o desejo dele. Mas nós vemos uma história linda de uma mulher que estava do seu lado, a rainha Ester. Uma mulher que a todo momento ela buscou isso do Senhor. A pergunta do rei, eu confesso para os irmãos que me intriga, e me intrigou, como eu acredito que também, se nós olharmos ao fundo essa história, nós vamos entender por que na hora certa, no momento certo, o Senhor nos exalta, o Senhor nos levanta. Quando às vezes nós estamos caídos, o Senhor nos coloca por cima para mostrar aos nossos inimigos que Ele é o nosso Deus. O que acontece aqui? A pergunta é: perguntou-lhe o rei, o que se fará ao homem a quem o rei se agradar honrar? Quando eu olho esta pergunta, a primeira coisa que vem a nós, e eu acredito que veio na mente daquele homem, quando ele entendeu, quando nós olhamos no capítulo 5 e vamos lá no capítulo 6 para conhecer a história, nós vemos que a intenção dele aqui era matar justamente aquele que ele entendeu que talvez poderia de uma certa forma prejudicá-lo. E ele vai adiante, ele vai até o rei levar isso aqui. E quantas vezes eu e você não fizemos esta pergunta: será que Deus se esqueceu de mim? Será que o momento, a situação que eu estou passando, é porque o Senhor se esqueceu de mim, não lembra mais de mim? Já faz tanto tempo que eu estou nesta prova, né? Somente vejo lutas, decepções, fracassos, situações difíceis, momentos difíceis, e eu não consigo sair de maneira alguma desta situação. Quantas vezes já passou isso na tua mente, na tua cabeça, e você começa a pensar, começa a imaginar este momento que eu estou enfrentando? Porque nenhum de nós queremos ou buscamos luta para nós. Eu não sei se tem alguém aqui, eu não conheço, eu quero conhecer alguém que chega assim e diz para Deus: Deus, eu quero luta, eu quero prova, eu quero adversidade, eu quero que isso aconteça na minha vida. Se tem, eu quero conhecer. Tem alguém? Levante a mão aí. Não tem. Nós não pedimos, elas vêm. Nós não buscamos, elas vêm diante de nós, se apresentam. Existe um ser, alguém, né, se podemos dizer, que está ali o tempo inteiro, e nós declaramos como inimigo da nossa vida. Eu não posso fugir disso, né? Eu conheci um pastor, o pastor Daniel conhece, alguns conhecem, né? Ele chamava ele de cão, pastor Aloísio, né? Ele costumava usar este termo, né? Ele dizia assim: é que o cão fez isso e fez aquilo, é mesmo. É alguém que a intenção dele é prejudicar. Em outra oportunidade eu falei isso para você, preste atenção nisso. Satanás, ele faz assim, ele se coloca no meio do caminho, no seu trajeto, e ele está ali, ele coloca o pezinho na frente e não vê a hora de você passar para te dar um tombo, para te derrubar, para cair, para talvez ele se alegrar com esta situação. Ele vê a tua humilhação, ele vê você passando para a luta, quando você está na luta, quando você está na prova, é isso que ele faz. Ele dá risada, ele se alegra, ele disse: agora sim é o meu momento. Só que ele se esquece de uma coisa, que eu e você, nós temos alguém que está acima de Satanás, acima do inimigo, acima da tempestade, acima do problema, acima da prova, acima das lutas, e ele está presente aqui nesta noite. Ele se chama Jeová, Deus Todo-Poderoso, o nosso Rei, aquele que tem controle sobre todas as coisas, e é ele que vai nos exaltar. Então a palavra de Deus nos narra a história aqui. Deus nos mostra que Ele é um Deus ainda que cuida das nossas vidas. Por mais às vezes que nós nos encontramos fracos, incapazes, Ele nos socorre. Por mais que às vezes você ache que você não vai conseguir, que a luta é grande, e se você colocou nesta campanha isso: Senhor, eu quero que Tu me levante do fracasso, da luta, da prova, Ele vai fazer isso se você crer. Ah, Senhor, mas eu estou, como diz o versículo, né? Como diz o hino, o louvor que nós cantamos: se for preciso Deus pegar o caído, o fracassado, aquele que entende que não é, ou alguém que talvez você acha que não pode, Ele vai fazer você virar patrão. Vai.
Ele vai te exaltar, Ele vai te colocar por cima, Ele vai aqueles que estão ao teu redor fazer entender. E se você tem um negócio, se você tem uma empresa, se você tem algo que às vezes o inimigo tem dito, olha, você não vai sair daí, você não vai passar daí, você vai acabar morrendo aí, Deus está dizendo assim, é mentira, porque eu sou o teu Deus, eu estou com você. Estava aqui a história deste homem, a rainha Esther. Ela aparece perante o rei e ela conta a história. Ela vê tudo o que estava acontecendo. Ela sabe que aquele homem estava sendo prejudicado. Então aí Deus te levanta para te exaltar, para exaltar perante os seus inimigos. Pois quando passamos que caímos no esquecimento, e todos, inclusive de Deus, como parecia aqui que o Senhor tinha esquecido, em outra tradução, né, de Mardoqueu. Nós entendemos aqui que muitos pensaram ao contrário. Aparece um homem mau chamado Amã, e este homem, ele prepara algo. Ele acha que a história que ele contou para o rei era o momento da sua exaltação, era o momento dele ser exaltado. Mas a rainha Esther perante o rei, ela se apresentou. Não era todos que poderiam chegar lá, não era todos talvez que podiam encontrar este momento. Mas quando Deus prepara o momento, quando Deus prepara a hora, quando Deus prepara o dia, quando Deus prepara o lugar, não importa se Satanás se apresenta ou aparece e tenta impedir, Deus vai abrir caminho, Deus vai preparar a hora certa para a tua vitória, para você entender que Ele é Deus na tua vida. Por mais que ela pensasse assim, por mais que ele entendesse que não era um negócio, que não ia dar certo, mas nós vemos que o tempo de Deus, de exaltar Ele, estava chegando. Deus agora vai ao extremo, para o próprio zombador. Conforme nós olhamos a história, nós vemos aqui que Mardoqueu, ele sai do esquecimento. Diz o versículo 1: naquela noite o rei não pôde dormir, de sorte que mandou trazer o livro das crônicas, os registros do seu reino, os quais se leram diante dele. Achou-se escrito que Mordecai tinha denunciado a Bigtã e a Teres, os dois oficiais do rei da guarda, na porta, que tinha conspirado para assassinar o rei Assuero. Perguntou o rei: que honra e reconhecimento se deu por isso a Mordecai? Os moços do rei, seus servos, responderam: coisa nenhuma se lhe fez. Disse o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha acabado de entrar no pátio externo do palácio do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele tinha preparado. Os servos do rei lhes responderam: Amã está no pátio. O rei ordenou que entrasse. Aí aparece lá, vai direto ao rei, pensando consigo. Eu acredito que ele bate no peito, porque ele chegou para sua mulher e contou toda a história. E ela disse assim para ele: faz o seguinte, prepara uma forca, e esta forca será a forca que ele vai ser enforcado, que vai matar ele. E ele achou graça nisso, achou interessante, preparou a forca e foi adiante. Entrou no pátio e ia se apresentar ao rei, achando que ele seria honrado por tudo isso. Aí quando chega no versículo 6, o versículo que nós lemos diz: quando a mãe entrou, perguntou e disse ao rei: o que se fará ao homem a quem o rei agradar honrar? Ora, Amã disse consigo mesmo: a quem se agradar o rei honrar mais do que a mim? Pensou ele consigo: quem é que ele vai agradar? Quem é que ele vai honrar além de mim? Seja trazido, versículo 7, pelo que respondeu Amã ao rei: ao homem ao quem o rei se agradar honrar, seja trazido trajes reais, e o rei tenha usado e um cavalo em que o rei costuma andar, e que se coloque sobre a sua cabeça a coroa real. Então entregou-se os trajes reais e o cavalo nas mãos dos seus nobres príncipes do rei, e vista deles aquele a quem o rei deseja honrar. Levaram-no o cavalo pelas ruas da cidade e proclamaram diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei se agradar
honrar. Ordenou o rei a Amã: apresenta-te, toma os trajes do cavalo, como disse, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei. Coisa nenhuma omitas, e tudo o que eu disse. Eu começo a ver essa história. Este homem, Amã, né, ele se apresenta aqui, vai ao rei, o rei entrega nas suas mãos, preste atenção para você entender isso, ele achando que ele seria honrado. Eu acredito que ele bate no peito, ele conta para as pessoas: olha, eu vou diante do rei, quem sabe ele convida até os vizinhos, né? Quem sabe ele convida tantas pessoas, quem sabe ele prepara uma festa, manda quem sabe as pessoas ir lá para a rua. Olha, eu vou passar lá, eu vou me colocar sobre um cavalo, vou colocar os trajes e vou andar na cidade, vai uma coroa sobre a minha cabeça, e vocês vão preparar e se vão ver. E ele se apresenta lá, só que tudo estava preparado diferente. Você já viu aquele ditado, né, que diz por aí, muitas pessoas usam, né, que quando alguém talvez prepara algo ou se acha, né, que vai acontecer alguma coisa e a pessoa acaba fazendo, e a pessoa se prepara tudo, acha que vai acontecer, mas se vira contra a própria pessoa. Aconteceu lá. Quantas vezes o inimigo tem preparado, como diz o ditado nordestino, tem preparado um arapuca para você, tem preparado tudo certinho, não vê a hora de você alcançar, de você chegar lá, e na hora dá tudo errado. Em vez de você ou eu, nós cairmos, Satanás cai na sua própria arapuca que ele armou. Eu nesta noite acredito aqui, e gostaria que você acreditasse, que aquilo que Satanás, que o inimigo, que os teus inimigos têm preparado contra você, não vai prevalecer, porque o Senhor está contigo, e se tem preparado, vai virar. A palavra do Senhor diz que nenhuma ferramenta preparada contra ti prevalecerá. Nada. Sabe por quê? Porque o Senhor é quem está conosco, o Senhor quem está do nosso lado. E aí ele vai, aí o rei fala para ele o seguinte: ó, só que tudo isso que tu tem na mão, tu pega essas vestes, pega o cavalo, vai lá para a rua, coloca sobre, alguns usa, irmãos, este termo, né, porque algumas traduções usa Mordecai, né, em outras traduções usa diferente, usa Mardoqueu, né, a mesma história. E ele leva e diz: vai lá, veste esse homem, coloca ele sobre o cavalo e sai às ruas da cidade. E agora eu estou vendo outro lado, não sei se você viu, né? Eu não sei se você entendeu, então eu vou repetir de novo, né? Pastor Daniel gosta de usar isso aqui. É o momento de você dizer: glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Então ele pega lá as vestes, entrega na mão dele, né, um homem de confiança dele. E eu vejo quando ele entrega as roupas, às vezes, irmãos, eu não sei se você faz isso, mas eu viajo pelos olhos da fé. É como se eu estivesse lá olhando, vendo o rei chegar diante dele, entregar, mostrar para ele, dar lá as roupas, falou: aqui ó, e ele sorrindo, abrindo sorriso: chegou a minha hora, chegou o meu momento. Aí por um minuto, todo aquele sorriso cai por baixo. Ele olha para ele e fala: não, mas não é para você, é para aquele homem que você preparou uma forca para ele. É para aquele homem. Você vai pegar essas roupas, vai colocar sobre ele, colocar ele sobre o cavalo, ainda vai puxar o cabresto e vai andar com ele na rua. Deus vai fazer desse jeito com você, se você acreditar. Deus vai colocar na tua mão, Deus vai te dar, Deus vai dizer: é teu, eu te entrego, é tua bênção, é tua vitória, é o momento da tua exaltação. E ele faz isso, ele vai lá, coloca sobre ele, mesmo com aquela amargura, com aquele ódio no coração: eu não acredito, não é possível, isso não está acontecendo comigo, não sou eu, é mentira, eu estou sonhando. Não, é verdade, ele estava honrando o homem de Deus, alguém que merecia ser honrado, ele é honrado, então Deus também vai te honrar, porque você adora um Deus vivo e verdadeiro. E aqueles que acreditam nesta noite que Deus possa te honrar, aplauda o Senhor, aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Assim se faz ao homem que o rei agradar honrar. Que imagem linda de ver pelas ruas da cidade.
2 cavalos conduzidos por alguém que Deus resolveu exaltar. Isso é 2 cavalos e um servo abençoado. Está lá, ele é honrado. Ele leva ele, mostra lá, e ali a cidade inteira, as pessoas veem aquilo. Eu imagino os amigos de Amã e outros mais olhando aquilo. Não é possível, isso não está acontecendo. Eu imagino aquele homem de cabeça baixa, quem sabe mais. O rei ainda disse para ele: não se omita nada, faça tudo conforme eu disse. E ai dele se não fizesse. Ai de Satanás se tentar intervir naquilo que Deus quer te dar. Houve certa vez um homem que orava ao Senhor, que buscava ao Senhor, que intercedia a Deus, e ele queria uma bênção. E ele passou 21 dias orando em jejum e oração, buscando o Senhor. A sua oração chegou à presença de Deus. Só que na hora de descer, o inimigo tentou atrapalhar a bênção chegar na presença, diante de Daniel. E ele está lá, e a bênção está lá. E quando Deus percebe Daniel orando, e Daniel jejuando e buscando ao Senhor, por mais que o inimigo tente atrapalhar e entrar no meio do caminho, Deus vai mandar, se for possível, anjos. Deus vai mandar seja o que for, mas Deus vai fazer acontecer para você ser abençoado. E Deus manda o anjo, ele vai lá e luta com o inimigo, derruba, mata, torna por baixo e faz a bênção chegar ao homem de Deus. Então a bênção do Senhor, por mais que você imagine que ainda não chegou, o tempo de Deus te exaltar vai chegar sobre a tua vida. E ele vai adiante, a história vai. Quando Deus quer é assim, que ele está por baixo, vai para cima. Quem se humilha é humilhado de uma certa forma que as pessoas acham, porque alguém me humilhou, porque alguém colocou por baixo, porque alguém falou isso e mais falou aquilo. Não importa o que falarem de você, não importa o que disserem de você, o que importa é se o Senhor se agrada de você, se o Senhor se agrada da tua vida, se o Senhor está te olhando, se o Senhor está te assistindo, e se o Senhor conhece melhor do que ninguém a tua vida e a tua história. Alguém sonha, tem um sonho, e sonho é algo que nós realmente almejamos, e principalmente quando nós sonhamos, nós acreditamos que aquilo vai acontecer. Quando nós sonhamos algo e nós imaginamos, e o Senhor prepara, e nós entendemos que aquele sonho pode se tornar realidade, porque você luta, porque você vai adiante, a sua esperança é que isso aconteça. E um dia um homem fez isso, ele sonhou, ele tinha sonhos, não porque ele queria, os sonhos vieram sobre ele. Ele sonhou, foi um momento que ele teve, ele achou que aquilo mexeu consigo. Aí ele chegou para o seu pai, para os seus irmãos e contou o seu sonho, disse o que estava acontecendo. Ele disse: olha, eu sonhei, eu estava lá, existiam os fechos de espiga lá, sobre no meio do trigo, algo aconteceu ali, e de repente esses fechos, eles subiram assim, se inclinavam uns com os outros sobre mim, e eu não entendi. Ele tentou entender o que era aquilo, e ele tentou explicações, ou queria explicações para essa situação, e o tempo passou. E não existe humilhação maior do que você ser pegado pelos seus próprios irmãos, ser levado a certo lugar, alguém que conviveu, que viveu com você o tempo inteiro juntinho, conhecia a tua história, conhecia a tua vida, mas subiu algo no coração deles. Eles interpretaram o contrário. Eles falaram: o que esse rapaz está dizendo? O que ele quer dizer? Que nós vamos nos humilhar a ele? Que nós vamos, ele vai reinar sobre nós? Que história que é essa? E isso cresceu no seu coração, algo que eles não entenderam. Pegaram aquele rapaz, levaram a uma cisterna, um buraco ou um poço, pegaram ele e jogaram lá dentro. Tentaram matar, como não conseguiram, vamos jogar lá dentro e vamos deixar aqui. Foi humilhado lá, foi jogado, deixado ali. Quando eles perceberam que talvez essa história se acabasse de uma maneira diferente, eles pegam aquele rapaz, tiram lá de dentro e vendem ele como escravo. Vai parar lá no Egito, vai parar em outro lugar, é escravizado lá, vendido pelos seus próprios irmãos. E passa uma situação humilhante, porque mediante toda essa história, a história de José, que todos aqui eu acredito que conhecem, quando José é vendido, ele é humilhado pelos seus irmãos, é vendido, e é humilhado ainda lá na casa de Potifar. Quando ele chega na casa de Potifar, para você entender que quando Deus está com você, o inimigo pode se levantar de todas as formas. Se você permanecer na presença de Deus, na posição que Deus te colocou, Deus vai te exaltar na hora certa. Você não pode sair da posição, você não pode desistir, você não pode parar. Se você quer ver Deus
Deus te exaltar, como diz o versículo aqui, ó, exalta o necessitado para fazer-o assentar entre os príncipes. Acredita nesta palavra, acredita nesta promessa, porque esta campanha é a campanha da exaltação. Aí eles pegam José, leva ele. Quando ele chega na casa de Potifar, existe uma situação que nós temos que entender. Senhor, eu não desisto, mesmo que o inimigo venha tentar me afastar da tua presença, eu vou continuar na posição de servo e de serva diante de Deus. E a mulher tentou, de uma certa forma, a mulher de Potifar, seduzir José, e José não caiu na conversa. José foge desta situação, mas ela, tentando incriminá-lo, ela ainda pega um pedaço da sua roupa, da sua túnica, e vai até Potifar e diz: não, aconteceu, ele fez isso e mais isso, e conta toda aquela história, né? Que ele havia feito algo, tinha acontecido e mais isso, e vai contando a história. E Potifar acredita naquele momento, pega José, leva José, e José é preso, vai parar lá no calabouço, vai parar na prisão, trancado por muito tempo. Mas o sonhador tem outros sonhos. Houve uma história em que o copeiro comete algo e ele vai parar lá na prisão com José de novo. E aí aquele copeiro resolve ter um sonho. Só para você entender, o momento da exaltação de Deus vai chegar na tua vida também, como chegou na vida deste homem e chegou na vida de José. E aí acontece que quando ele chega ali, ele conta o sonho, ele interpreta o sonho dele e fala: olha, vai haver um dia em que você vai voltar de novo à presença do rei. E conta toda a história do copeiro. E quando chega lá, depois de um bom tempo, só para nós entender, acontece a mesma história. Aquela história em que o rei, em que ele tem um sonho, e naquele sonho aparecem várias vacas, né? E as vacas magras estão ali, e de repente ela engole todas, come, né? Ou devoram as vacas gordas. Ele não entende aquilo, ele tenta interpretar, chama os magos, chama todas as pessoas para tentar fazer aquilo, e ninguém consegue. E aí o copeiro vê aquela situação do rei, chega para o rei e diz: olha, lá na prisão, eu estava lá, e tinha um rapazinho lá que foi preso, né? Um hebreu, ele estava lá, e ele contou para mim, eu contei um sonho e ele interpretou, rei. Quem sabe ele pode fazer isso. Quem é? Manda chamar, e traz José. José se prepara o melhor momento, a melhor hora. Ele tira a barba, veste uma roupa nova, limpa, porque ele vai se apresentar perante o rei. Quando nós nos apresentamos perante o rei, nós vamos da melhor forma. Nós entendemos que o rei nos ouve, que o rei nos atende, e nós vamos se apresentar porque nós acreditamos que ele é o nosso rei, que é o nosso Deus. E quando José se apresenta, ele interpreta o sonho do rei, leva ele e faz ele entender isso. E quando o rei olha aquilo, alguns talvez olham: não, mas está errado, mas vai acontecer tal 7 anos de fome. Assim ele foi contando o que ia acontecer, e depois vai vir fartura, mas temos que preparar, vai vir fartura, e depois da fartura vai vir mais 7 anos de fome, e nós temos que preparar. E ele conta toda a história para o rei e diz como tem que fazer, tudo certinho. E o rei acredita naquela palavra e diz: não, existe alguém aqui capaz no momento certo. Hoje mesmo, eu coloco José como governador do Egito, e ninguém mais vai ter poder sobre ele, somente o rei. Tudo o que ele disser, se fará aqui. Sabe o que é isso aqui? Aquele homem, na hora certa, no momento certo, ele é honrado. O sonho de José se realiza, se concretiza. Tanto é que depois os seus irmãos aparecem na história, e eles têm que entender que agora eles dependiam e precisavam de José. Entenda que quando Deus quer honrar, que quando Deus quer fazer algo, Deus faz. Quando Deus quer fazer acontecer, levante-se quem levantar, Deus vai fazer acontecer. E agora José lá é colocado como governador do Egito. Um homem que, segundo a história, foi colocado numa cisterna, num buraco. Alguém que foi humilhado, e agora ele é exaltado. A história aqui é essa. Quando alguém talvez tenta te humilhar, ou tenta te fazer entender que não vai acontecer na tua vida, e você acredita na promessa de Deus, esta promessa vai acontecer. Mas eu preciso crer, eu preciso acreditar. E olhando a história deste homem, a história de Mardoqueu, nós vemos aqui que naquele momento que é feito tudo isso, quando chega ao final, Mardoqueu é honrado, é exaltado, e ao final aquele homem, Amã, ele é levado, e aí quando foram preparar toda aquela encenação, aquela forca,
se volta contra ele. Levam ele até lá, e quando ele achou que Mardoqueu ia ser enforcado, a forca que ele preparou, se você olhar o final da história, do capítulo que nós lemos, do capítulo 6, e você for até o capítulo seguinte, o capítulo de número 7, a sorte que o rei, naquele momento talvez, que Amã achava que ia ser preparado para Mardoqueu, é preparado para ele, e ele é enforcado, na sua própria forca. Aquilo que ele preparou para fazer mal ao homem de Deus, cai sobre si. Então, às vezes o inimigo tem preparado algo contra a nossa vida, contra a tua vida, mas o Senhor está dizendo hoje que é tempo dele te exaltar. Se você acreditar, se você confiar nesta promessa, e para nós entendermos aqui, que quando nós alcançamos isso, nós vemos o agir de Deus sobre a nossa vida, e quando acontece na vida daquele homem, Deus concede os privilégios para aqueles que são justos, e para aqueles que são exaltados pelo Senhor. Diz a palavra de Deus a seguinte, primeiro passo: Deus dará vitória ao justo diante do juiz. No livro de Deuteronômio 25:1 diz: quando vier o juízo para os juízos, os julguem, os justos justificarão. Nós entendemos aqui que Deus abençoará a casa do justo, ainda que a sua família não tema ao Senhor. Diz assim, 2 Samuel 23, 3 e 5: haverá um justo que domine sobre os homens, ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado. A palavra do Senhor nos diz que Deus nos honra. O justo encontra força no nome de Jesus. É em Deus, é em Jesus que nós encontramos força. Diz assim Provérbios 18:10: torre forte é o nome do Senhor, para ele correrá o justo e estará em alto retiro. Ele é torre forte. Por que Davi chega diante de Deus e diz assim, o Senhor é o meu socorro? Por que ele entende que Deus é o seu socorro? Porque ele entende que Deus é o seu refúgio? Porque ele entende que Deus é o seu pastor? É porque ele sabe que o Senhor está do seu lado quando ele precisa. Nesta noite, Deus também, se você está precisando, Deus vai te exaltar. Se você tem buscado o Senhor, Deus vai te honrar. Só precisa você se colocar na posição de servo e de serva do Senhor. E para nós compreender melhor isso aqui, muitos são as aflições dos justos, mas o Senhor de todos os livra. Eu entendo que eu dependo do Senhor. Deus não tira os olhos do justo. Você pode entender que Deus está olhando para você. E por último, Deus escuta a oração do justo e ele dá, ou ela, esta oração dá resultado. Quer ver? Abra sua Bíblia comigo no livro, só para nós entendermos aqui, de Tiago 5, versículo 16. A palavra do Senhor nos mostra aqui, o justo clama e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Se coloca de pé. Só algo me faz entender nesta noite que nós dependemos, que nós precisamos do Senhor. A palavra do Senhor nos narra isso, que então respondeu a rainha Ester ao rei: se achei favor aos teus olhos, e se bem parecer ao rei que a minha vida e a vida do meu povo seja poupada, eis a minha petição, pois fomos vendidos, e eu e meu povo, para os destruírem, matarem e aniquilarem. Se ainda por servos e por servas nos vende sem, eu teria me calado, porque o adversário não é digno de incomodar o rei. Entenda isso. O adversário não é digno de incomodar o rei. Sabe por quê? O Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o nosso Deus, Ele está presente aqui neste lugar. Ele está olhando, Ele está assistindo a tua vida. Ele conhece a tua necessidade, Ele conhece o teu problema, Ele conhece a tua prova, Ele sabe o que você passa, e na hora certa Ele vai te exaltar. Então a palavra de Deus nesta noite diz que é hora, que é o momento chegou de você ser exaltado, do nome do Senhor ser glorificado na tua vida nesta noite. Eu creio, eu confio, e eu sei que o meu Deus é o Deus do impossível. Aleluias. Oh, aleluias.
Aleluia. Enquanto o ministério louva, feche os seus olhos. Eu quero que você viaje, que você entre na presença do Senhor, na presença do Altíssimo. Eu quero que nesta noite você diga: Deus, chegou a minha hora, chegou o meu momento. Deus, eu acredito, eu sei, Deus, que mesmo que o inimigo ache que eu tenho fracassado, o Senhor vai me levantar. Por mesmo que o inimigo tenha me humilhado, o Senhor vai me exaltar, porque Tu és o meu Deus. Adore ao Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Oh, aleluias. Ele vira pelo avesso essa situação. Pega a pessoa fracassada, faz virar patrão. Entenda isso. Ele tira o cativeiro e te faz vencer. Ele é o Deus impossível. O homem faz a reunião, mas Ele é quem decide. Ele abre, ninguém fecha, ninguém te proíbe, porque Ele tem a chave do poder. Ele é o Deus impossível. Ele vira pelo avesso essa situação. Pega a pessoa fracassada, faz virar patrão. Ele tira o cativeiro e te faz vencer. Ele é o Deus impossível. O homem faz a reunião, mas Ele é quem decide. Ele abre, ninguém fecha, ninguém te proíbe, porque Ele tem a chave do poder. Do poder. Aleluias. O tempo de Deus está chegando para te exaltar. E eu gostaria de dizer para você aqui, ó, para você que acredita que o tempo de Deus está chegando na tua vida, prepara a festa, prepara o momento, o culto de ações de graça. E pode me chamar, pastor Daniel, que se você me chamar, eu vou lá cantar com você, eu vou lá adorar o Senhor com você, e vou dizer que Deus é Deus sobre a tua vida. Aleluia. Aplauda o Senhor, diga para Deus que Ele é o Deus sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia! Se você me convidar naquela festa lá, pode ter certeza que eu vou lá, viu? Eu vou cantar com você, eu vou adorar o Senhor com você, e eu vou dizer para Satanás que ele caiu por terra, porque o nosso Deus é maior.